frequentes que a gente assim, recebe muito do DP. O que são esses benditos desses riscos psicossociais, fatores de risco psicossociais? Qual a diferença de fator de risco psicossocial para risco psicossocial? Quem avalia o quê? Né? Quem vai avaliar isso? É o DP? É o SESMIT? É a clínica? Certo? São perguntas que a gente recebe de vocês. Preciso contratar um psicólogo para avaliar fator de risco psicossocial? E aqui a gente vai fazer uma diferença sobre esses dois que vai nortear, vai clarear para vocês qual é a função de cada um. Aqui eu vou fazer um parênteses. Quando eu falo de fator de risco psicossocial, eu estou falando do perigo. Quando eu falo de risco psicossocial, eu já estou falando da consequência da exposição a esse perigo. Vamos pegar um outro modelo, né, para poder ficar claro para vocês. Vamos lá. Eu tenho lá, dentro do meu processo de trabalho lá, eu tenho uma subestação elétrica, né, onde tem os transformadores lá, né, tem um risco danado. E aí, lá dentro dessa subestação elétrica, eu tenho os painéis, eu tenho lá os transformadores que tem a energia elétrica. Quem é o perigo aí? O perigo é a energia elétrica, certo? Que está ali presente naqueles quadros, naqueles transformadores. O que é o risco? O risco é eu entrar lá dentro e sofrer um acidente, certo? Então, quando a gente vai falar dos fatores de risco psicossocial, a gente vai tratar o seguinte, olha, exemplo bem esdrúxulo aqui para a gente começar essa compreensão. Ó, fator de risco. Eu tenho lá uma gestão tóxica. Eu tenho lá um modelo de gestão que é extremamente disfuncional, não tem processos claros, a comunicação é ruim, enfim, as metas são inatingíveis, essa sistemática toda, ela vai desdobrar em quê no trabalhador? Adoecimento. Ela vai se desdobrar em risco. Qual que é o risco aí desse trabalhador ter um processo de depressão, ele pode ter um processo de burnout. São várias as patologias que podem se desdobrar por exposição a esse fator de risco. Então, fator de risco, a gente está falando do perigo. E aí, quem vai avaliar esses perigos psicossociais, vamos colocar nessa forma para a gente entender, são quais profissionais que têm competência para isso? Quem é que conhece o processo? Quem é que conhece lá de ferramentas de análise para poder verificar isso? Esse profissional é o profissional que tem expertise em ergonomia. Precisa ser um ergonomista, pós-graduado, doutorado, mestrado, com certificação em Harvard? Não. É o profissional que faz ergonomia. Eu conheço bons profissionais que são técnicos de segurança e que fazem ergonomia. Eu conheço excelentes psicólogos que também têm especialização em ergonomia e que fazem ergonomia. Eu conheço médicos do trabalho que gostam dessa área e que também fazem ergonomia. Ele tem competência para ir lá avaliar? Claro que tem. A gente não pode entrar aqui nessa sedução, né, da guerra de classe, de que não, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Isso dentro da ergonomia, isso não funciona dessa forma. Certo? Não é contundente, igual a gente tem lá na higiene ocupacional, que tem um limite de tolerância, e aí você chegou lá no ruído até X, passou daquilo, está insalubre, ou está especial, enfim. Dentro da ergonomia, a gente vai trabalhar com questões que são subjetivas, mas que a gente precisa trabalhar de forma objetiva. Certo? Então, quando a gente está falando de fator de risco psicossocial, a gente está falando de perigos, a gente está falando de fontes de adoecimento. Então, a gente está falando do profissional da segurança do trabalho, da ergonomia, que vai lá fazer essa avaliação e que vai trazer isso dentro de um documento para poder a empresa conseguir gerenciar. Quando eu falo de risco psicossocial, aí eu já estou falando de um processo que já se desencadeou, que já teve uma exposição e que já teve um risco. Quem é que vai avaliar se esse profissional está com burnout ou não? Quem é o profissional que vai avaliar o risco? Olha, eu tenho lá um fator de risco e eu tenho um risco. Quem é que vai avaliar esse risco? Aí já é o profissional da medicina, já é o profissional da psiquiatria, certo? O profissional da psicologia, que vai fazer esse diagnóstico. Entende como está todo mundo integrado dentro desse processo e cada um tem o seu papel de importância? Então, essa é uma dúvida que vem muito para a gente, que a gente aqui já começa a esclarecer. Eu preciso contratar um psicólogo? Depende. Se você quer fazer uma gestão de um processo que já está identificado, mapeado, que há um processo de adoecimento e que existe a necessidade de uma intervenção qualificada, você contrata um psicólogo. E aí a gente vê muitas pessoas falar sobre isso, pessoal, e vamos já desmistificar isso. Não, mas você tem que eliminar o perigo. Vou dar um exemplo aqui bem básico. Vamos lá. UTI neonatal dentro de um hospital. Qual que é o perigo ali, pessoal? Qual que é o fator de risco ali? São os estressores ali relacionados ao ambiente e também aos fenômenos, né? Por vezes, a gente vai ter crianças ali em processo de sofrimento. Por vezes, a gente vai ter situações ali que, infelizmente, uma criança vai vir a óbito. Eu consigo eliminar o perigo, o fator de risco? Eu não consigo. Certo? Por exemplo, o profissional da psicologia, ele lida com a dor do outro o dia inteiro, o tempo todo. Como que eu vou eliminar isso da prática do psicólogo? Não tem como. Então, o profissional da psicologia, por exemplo, ele tem um terapeuta que atende ele. Isso, inclusive, é orientado pelo Conselho Federal. Você precisa ter um profissional que seja o teu terapeuta, porque senão você não vai dar conta. O profissional que está lá dentro da UTI, trabalhando com esse fator de risco aí, extremamente pesado, né, do ponto de vista de nos afetar emocionalmente e psicologicamente, essa pessoa precisa ter lá dentro do hospital um setor de serviço social, um setor de acompanhamento psicológico. Por quê? Porque isso é inerente ao processo que ela está executando, a atividade que ela está executando.
Percebe? Então, a figura do psicólogo, ela vai estar nessa parte da avaliação dos riscos. O profissional de segurança, ele vai estar avaliando os fatores de riscos. Tá? Eu vou olhar a organização do trabalho, eu vou olhar como é que se dá o processo, desde a contratação até o desfecho final. Eu preciso entender o processo da ponta de A a Z. Então, eu não consigo fazer isso em uma hora de avaliação, ir lá e tirar meia dúzia de foto e depois te entregar um relatório. Eu preciso conhecer, eu preciso conversar com o trabalhador, eu preciso pegar a percepção dele. A percepção dele, do trabalhador aí, nesse caso, não é como ele se sente. Isso aí é para o psicólogo. É como que ele enxerga a atividade dele. Isso daqui, para mim, não funciona. Aquilo lá, ó, eles trazem a meta lá de 1.000 toneladas no mês. Mas a máquina, no meio do mês, quebra. E não foi culpa minha. Como é que eu vou cumprir uma meta de 1.000 toneladas se a máquina quebrou? Entende? Então, assim, esses microprocessos aí precisam ser avaliados para que a análise seja feita de forma correta, para não ter acidente, não ter acontecimento. E isso vai impactar lá na folha. Tá? Pessoal, mas como que isso vai impactar na folha? Minha cabeça aqui já está fervendo só de você falar dessa análise. Lembre-se, DP não vai fazer avaliação de risco psicossocial, de fatores de risco psicossocial. Oi. Só uma pausa aí. A Gislene trouxe aqui um ponto importante, eu acho interessante comentar. Né? Essa avaliação, então, não será feita uma entrevista com os trabalhadores, e sim será uma análise dentro dos setores da empresa. E ela fala assim, ela complementa aqui que é muito confuso essa avaliação, porque termina ficando a maior parte da responsabilidade do DP. Vamos lá, vamos separar aqui, vamos falar assim, as responsabilidades. Né? A avaliação em si, o profissional ele pode utilizar método quantitativo, qualitativo ou semi-quantitativo. Né? A norma traz essas três possibilidades. E eu posso usar um só, né? Um só desse método, eu posso usar dois, eu posso usar até os três. O que é importante? O que é o papel do DP nesse sentido? Qual que é a importância, né? E aonde que é o papel do DP? Nós já vamos falar já sobre essa questão. Todas as informações, elas circulam pelo departamento pessoal. Todas as informações, elas circulam pelo departamento pessoal. Então, esse ponto, né, como é que essa avaliação vai ser feita? Ela pode ser feita com entrevista, né, lá dentro do chão de fábrica. Ele vai avaliar, ele pode utilizar vários formulários aí validados. Nós temos aí ProArtes, CopSoc, HCT, então, enfim, nós temos vários modelos e a gente vai colocar aqui no final. O que é o importante, pessoal? Né? O importante é que a ferramenta utilizada, ela tem que contemplar o perfil da empresa. Né? Não adianta eu avaliar um perfil, utilizar uma metodologia de um perfil de demanda cognitiva, se eu vou colocar avaliação num serviço braçal. Então, não faz sentido. Então, é importante que o profissional ele vá na empresa. Né? O Gilberto colocou, né? EAD não vai funcionar. Né? A avaliação EAD não vai funcionar. Então, não se preocupe com a realização da avaliação. Se preocupe com relação a fornecer os dados para o profissional. Relatório dos últimos 12 meses de CID, né, dos afastamentos. Por quê? Porque isso vai impactar na gradação do risco. Porque essa avaliação, lembrar, pessoal, que o risco psicossocial ele não é um novo risco dentro do PGR. É um risco que está dentro da classificação do ergonômico. Então, então eu tenho o risco físico, químico, biológico, ergonômico e acidente. Isso. E o psicossocial? Está dentro do ergonômico, tá? Então, esse é um ponto bem importante. Só complementando, isso do impacto na folha, o que nós temos hoje? Né? Nós temos hoje que sempre a gente tem aquela noção, né? E o empresário, né, na sua grande maioria, ele tem a intenção seguinte, 15 dias eu pago e depois ele vai para o INSS. Mas ele nunca pensa, né, no custo que ele vai pagar no retorno disso no FAP. Então, dentro do impacto da folha, nós vamos ter impacto no FAP e nós vamos ter outros impactos que nós vamos falar mais para frente. Dentro da metodologia, qual que é a metodologia eu vou utilizar? Não sei. O que é necessário? É necessário que eu utilizo, né? Eu utilizo de fato a metodologia correta para que, então eu posso usar o CopSoc? Pode, o profissional pode usar o CopSoc. Ele pode usar ProArt? Pode usar ProArt. Ou seja, tem que ser uma questão voltada para o nicho do desenvolvimento da atividade. Né? Tem que ser uma questão direcionada. Como eu falei, tem várias metodologias e não posso utilizar uma metodologia de estresse, né, que ela foca ali no estresse e na demanda cognitiva, para uma atividade braçal. Então, esse ponto, ele traz essa demanda. Ou seja, tem uma ferramenta master que, isso aqui eu posso aplicar e vai resolver para avaliar tudo. Não existe. Não existe, tá? Esse é um ponto importante, não existe. Então, tem que ser definido. Outra dúvida muito recorrente, né? E aí, eu preciso avaliar todo mundo? Eu tenho 1.000 funcionários, né? Eu tenho 100 funcionários. Eu preciso avaliar todo mundo? Depende. O profissional ele vai ter essa percepção. Né? Se eu tenho lá 1.000 funcionários, eu tenho 100 atestados CDFs, opa, eu preciso entender, né? Eu preciso olhar o relatório médico e saber qual que é o setor que está tendo esse problema. Poxa, você vai ver que é um único setor.
Então o problema está ali. Então é lá que ele vai definir a metodologia do que ele vai avaliar. E a grande pergunta, Giliard, foi adiado? Sim ou não? Sim Quem ou está por não? dentro aí? Coloca aí no chat aí quem está por dentro. Foi adiado? O que foi adiado? Foi adiado a norma? O que foi adiado? Surgiu um burburinho aí na rede social de que foi adiado. Vamos lá. A Gislaine está trazendo aqui o comentário. Gislene, essa é uma questão que está lá no final. E deixa eu tratar ela lá no final. Nós temos, uma parte específica para isso, né? E a Fernanda Mendes, nós vamos tratar isso também. Só para a gente não tratar um assunto antes, tá? Mas tá no material, nós vamos passar por ele. Isso, vamos anotar aqui as dúvidas para a gente responder logo adiante. Então, em relação ao adiamento, o que foi, pessoal, colocado pelo Ministério do Trabalho, e isso é importante a gente salientar, as multas só vão acontecer em 2026. Então, as empresas vão ter aí um ano para poder fazer a adaptação. Muita gente queixou, né, que isso está confuso, etc. Isso é algo novo, só que a gente vai ver aqui que não é algo novo, enfim. Mas a norma em si, ela entra no dia 26 de maio. O que vai ficar para o ano que vem? Vai ficar para o ano que vem as multas da NR1, da nova NR1, do novo texto da NR1. Mas ok, então tá bom. Então eu vou deixar para adequar o meu documento no ano que vem. Cuidado. Tá? Porque a NR17 ela já traz a questão dos riscos psicossociais, tá? E a empresa pode ser perfeitamente enquadrada pela NR17. O que ficou para o ano que vem são as multas relacionadas à NR1, tá? da revisão dos temas que houveram lá na NR1. Mas esse tema de riscos psicossociais, ele já está na NR17 desde 1990. Então a gente precisa ficar antenado com relação a isso, tá bom? Então, tem esse tempo, façam as adequações com calma, vejam aí o melhor profissional que vai ajudar vocês nessa trajetória, né? Reiterando, não é o DP que vai fazer a avaliação de risco, mas precisa ter aí um profissional, uma consultoria que vai te ajudar nesse processo. E aí você já está tendo uma clareza do que precisa fazer e como precisa fazer. Você vai ser colaborativo lá dentro da sua parte, né? Como o professor já trouxe, de fornecer os dados, né? Como que a gente vai fazer qual é a nossa prática quando a gente vai fazer a avaliação econômica dentro de uma empresa. Eu vou começar primeiramente com o gestor. Eu preciso entender os processos, preciso entender o fluxo. Depois eu vou conversar com os gestores de cada setor, de cada área. Eu estou afunilando. Depois eu vou conversar com o departamento pessoal, né? Eu vou solicitar ao departamento pessoal essas informações que o professor trouxe, né? Em relação dos afastamentos, né? Quais são as principais queixas. Ali com o DP, eu já vou ter um norte de como que as coisas acontecem, porque a gente sabe que o DP é um para-raio, tudo ali onde acontece. Né? E aí depois eu vou para campo, eu vou avaliar os demais riscos lá, quando eu vou fazer uma avaliação de economia, eu não vou avaliar só o psicossocial, eu vou avaliar o posto de trabalho, as condições ambientais, enfim. E que também, por vezes, vai influenciar no risco psicossocial em si. Eu tenho um ambiente lá com um ruído absurdo, isso vai ter interferência dentro da minha análise do risco psicossocial. E a minha aplicação de um questionário vai ser para convalidar, para confirmar essas hipóteses que eu já fiz anteriormente, essas inferências que eu fiz. Eu não posso começar pelo questionário. Porque se eu começar pelo questionário, isso vai enviesar a minha análise do todo. Eu preciso analisar o todo, e não somente a percepção do trabalhador. A percepção do trabalhador é uma das variáveis que compõem essa análise aí do risco psicossocial. E dos outros demais riscos também. Bem, vamos lá. E aí, vou fazer uma pergunta aqui para vocês, para a gente fazer uma brincadeira aqui. Qual é o maior fator de risco psicossocial do DP, na sua opinião? Vai ganhar um bombom virtual quem trouxer a resposta aqui no chat. Esse risco psicossocial aqui, esse fator de risco aqui, ele é unânime, a gente escuta dia sim e dia também da galera sobre esse fator de risco. O que será, hein, Eliseu? Qual será o principal fator de risco psicossocial do departamento pessoal? A senhorinha do gov.br. Quem concorda? Eu tô com o áudio fechado. A tia do abacaxi. A tia do abacaxi? Pessoal, o que gera muito estresse no DP quando a gente vai fazer análise e vai analisar o custo do DP, né, Natália? O momento que você está lá no último dia para enviar a folha, a DCTF, e aquilo trava, aquilo não funciona. E aí você vai no Instagram, tá todo mundo falando que é isso, é aquilo, mas será que é o meu sócio? Será que é o DP? Será que é o E-Social? Aí você vai lá no farol do E-Social, o semáforo, né, que vai acusar lá se é problema interno ou não. Tá verdinho. Aí vem lá, depois de 2 dias, a Receita e publica uma nota dizendo que foi um erro interno deles lá e que foi suspenso, que vai dar um prazo para poder enviar, etc. Esse é o maior fator de risco psicossocial pro DP que a gente enxerga. Tá? Brincadeiras à parte, a gente sabe que são vários outros estressores, as cobranças que vocês têm, né, de filtrar tudo aquilo para poder fazer certinho as apurações. Mas isso aqui é um ponto que, quando a gente imaginou trazer esse conteúdo para vocês, a gente imaginou que a gente precisa trazer um item que é unânime para todos. Os estresse com esse social quando ele está fora do ar. A Suzy colocou aqui, é um risco de enlouquecer. É fato. É uma questão, isso, e de fato, tá, pessoal, aqui a gente está trazendo
tema, uma situação aqui para descontrair, mas isso é um risco psicossocial. Quando você tem uma demanda, mas você não tem suporte, né? Isso é um risco psicossocial mesmo, né? A gente não está falando aqui de situações aleatórias. Isso, de fato, é um risco psicossocial. Nós temos a demanda, nós temos aqui cobrança, né? Nós temos prazo, só que o E-Social não funciona, né? Não depende de você. Você está nessa situação porque o E-Social não funciona. Então, esse é um ponto. E eu vou concordar aqui, assina embaixo, tá, Suzy? A Suzy colocou aqui, o DP teria que ser o primeiro a ter acompanhamento psicológico. Sim, nós enxergamos isso de uma maneira muito claro, né? Isso é fato. Por quê? Porque as mudanças, as alterações e as pressões, né, como já foi colocado aqui, né, o risco do psicossocial DP é elevado. E sim, de fato, é elevado. Nós entendemos isso perfeitamente. Então, é importante que temos aqui, o Gilerd vai... Vamos entrar já no material, Gilerd, com o contexto técnico, para a gente começar a enxergar que esses riscos, nós temos mecanismos para poder controlar e equilibrar o nosso ambiente de trabalho. Isso vai melhorar o nosso dia a dia e melhorar a nossa percepção com relação ao ambiente. Patrícia, perdão, está colocando aqui, né, receber a dimensão a 17,59 de um funcionário que vai começar no dia seguinte sem lado, né, Patrícia? Para ajudar, ele ainda está sem aso. É como recebeu no último dia da folha, recebeu o atestado do funcionário, né? Então, atestado de 15 dias, né? De 18 dias. Ele já até foi para o INSS, né? Só que ele só chega no último dia. Mas isso acontece só naquelas empresas lá da Europa. De jeito nenhum. Vamos lá, pessoal. Conceitos e definições. Olha o que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, trata sobre os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Isso é muito importante, pessoal. Nós temos fatores de riscos psicossociais que são da nossa vida pessoal, mas aqui a gente vai tratar exclusivamente dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Nós temos diversas definições, nós temos a da OIT, nós temos a da NBR, da ISO 45003, que está sendo muito utilizada, mas eu quero que me ater especialmente a essa, que é, né, de forma mais abrangente, que tem uma palavrinha aqui que eu queria que vocês pensassem essa palavrinha para que a gente consiga fluir aqui a partir desse entendimento. Os fatores psicossociais no trabalho referem-se às interações entre e através do trabalho, conteúdo do trabalho, condições organizacionais e a capacidade dos trabalhadores, necessidades, cultura, trabalho extra, que podem, através de percepções e experiência, influenciar a saúde, o desempenho e a satisfação no trabalho. Então, vamos fazer um supra-sumo aqui dessa pouquinho de letrinhas. Pensa aqui a palavra interações, ou seja, eu tenho um indivíduo, eu tenho um trabalhador interagindo com esse ambiente de trabalho e com a sua organização, a sua forma de organização, e isso vai ser disfuncional ou não. Isso vai depender, isso vai estar condicionado a uma forma de gestão, um modelo de gestão que essa empresa ela vai adotar, e isso vai desencadear um processo de reforçamento, né, de potência desse trabalhador. São os trabalhadores que a gente conhece, que são super satisfeitos no seu trabalho, que inclusive aquilo para ele é um elemento de potência. Ele se afirma ali, enquanto sujeito, através do seu trabalho, aquilo traz prazer para ele. Né? O De Jure, né, que é o grande filósofo lá da psicodinâmica do trabalho, né, psicólogo fantástico. Ele vai trazer sobre essa questão. O trabalho ele tem essas duas questões que ele pode desenvolver. Ele pode desenvolver potência, mas ele também pode desenvolver adoecimento. Aonde que está o fio condutor? Onde está a linha tênue? É a forma que ele se organiza. E isso vai trazer desdobramentos para a saúde física do trabalhador e também na acidentalidade. Então, nós temos variações importantes aí. Nós temos as capacidades do trabalhador, e que são individuais. Aí eu já vou puxar aqui a turma do recrutamento e seleção. Tem alguém do recrutamento e seleção aí na turma? Vamos lá. Quais são as capacidades que estão ali importantes para que esse trabalhador execute a sua atividade de forma ok, de forma saudável? Será que eu não estou tendo lá um trabalhador que tem uma capacidade deficiente? A empresa não para dar o treinamento para o cara. Ou às vezes aquilo é intrínseco dele. Ele não é para ele. Aquela vibe dele não é para ele. Pegar alguém, por exemplo, que não é do departamento pessoal e jogar ele lá dentro, e falar, vai que ofereceu, a folha fecha no final do mês e eu estou contando com você. E não pode ter multa, não. Entende? As necessidades, a cultura desse trabalhador. Para mim, às vezes, um fenômeno que acontece dentro do trabalho, ele tem um significado. Para o outro, tem outro. Entende quando a gente falou lá atrás que a gente não pode condicionar a avaliação do risco psicossocial pura e simples pela percepção do trabalhador? Porque eu posso ter uma cultura de um significado diferente do outro com relação às demandas que o trabalho me exige. Para uns, aquilo é gás. Cara, eu gosto da motivação. Se você me botar no setor parado, eu vou adoecer. Eu, por exemplo, me incluo nesse perfil. Eu sou um cara, eu saberia, eu sou um cara extremamente criativo. Eu me sinto bem no processo criativo. Eu traz bastante agilidade. Nossa, cara, tinha um insight aqui sobre o software, precisamos desenvolver isso.
vamos no computador e vou desenvolver a planilha, vou fazer ali função, e assim, isso me gera uma baita satisfação. E também tem a questão do trabalho extra. O trabalho extra, ele é nocivo? Sim ou não? Não sei. Vai depender muito da situação. Para um determinado grupo de trabalhador, o trabalho extra é top. É uma renda extra. Aquilo está bem estruturado. Ele vai ter uma hora extra, mas aquilo foi dentro da jornada dele, pensada, programada para aquilo. Opa, vamos diminuir o ritmo aqui, porque a gente vai ter uma hora extra no final. Ou vamos dar uma autonomia para esse trabalhador para que ele consiga executar isso da forma que ele entender lá, ter, claro, precisa alcançar o objetivo, precisa ter também lá segurança, qualidade, mas ele consegue se mobilizar para poder fazer aquilo sem eu colocar uma pressão nele para que ele execute daquela forma engessada. Tem uma empresa que a gente atende aqui, uma siderúrgica, e que assim, chegam vários vagões, né, diferentes, com várias locomotivas com várias placas de aço em cima dessas locomotivas. E aí, precisa descarregar aquilo. E às vezes, assim, o operador ele fala assim, eu vou começar de trás para frente. Hoje eu vou começar de frente para trás, eu vou começar do meio. Ele tem essa autonomia. Agora, você imagina um processo desse, e ali tem temperatura, tem ruído, e o procedimento de só tem que ser de trás para frente. Tem que ser de frente para trás, tem que ser do meio. E ele está vendo que naquela condição que chegou, naquele momento, a forma que está empilhado, ele está vendo que começar de uma outra forma é mais assertivo, é mais produtivo, é mais seguro. Percebe? Então, ou seja, o problema não está na hora extra. A gente está vendo muito, assim, em algumas plataformas, lives, o pessoal fala, não, a hora extra é fator de risco psicossocial. Depende. Talvez aquela hora extra que aquele trabalhador está fazendo é um mesmo que ele vai conseguir executar um projeto de vida que ele está fazendo. É claro que a gente precisa entender como é que essa hora extra está sendo organizada. Então, outra palavrinha para vocês pensarem aí na mente de vocês, para vocês terem isso aí na cabeça de vocês quando a gente fala de risco psicossocial. Condições organizacionais. Como que isso está sendo organizado? Porque a forma que o trabalho ele é organizado, ele vai determinar, muitas vezes, o estresse do chefe, do líder imediato lá do cara. Porque, às vezes, aquele trabalhador, aquele chefe, ele também é um trabalhador, a gente não pode esquecer disso. Ele também é um trabalhador, ele também está condicionado às mesmas estruturas, macroestruturas da empresa, que às vezes são disfuncionais, e que ele está encurralado, e ele também reverbera isso, né? Ele replica essa pressão para os outros funcionários, que, por vezes, não ganham o salário que ele ganha, não tem a condição que ele tem, e é um processo em cadeia e que vai gerar uma disfuncionalidade que vai afetar a saúde do trabalhador. Compliquei, descompliquei, dê aí o feedback aí no chat para a gente nortear aqui, para ver se a gente está conseguindo se fazer esclarecer, porque é muito importante aqui que a comunicação flua aqui, né? E a comunicação não é o que eu estou falando, é o que vocês estão entendendo. Pois bem, vamos fazer uma distinção que agora é importante entre o que é um processo cognitivo relacionado ao trabalho e um processo psicossocial dentro do trabalho. Essa distinção, pessoal, ela é importante até mesmo para vocês terem um olhar sobre a atividade mesmo que vocês executam, certo? Vocês do DP que realizam a atividade de vocês, a informação que a gente vai trazer aqui, ela tem uma intenção de alinhar com os processos da empresa, né, fazer as avaliações corretas, né, pelo profissional que vai fazer, mas isso também pode fazer sentido para vocês mesmos. Caramba, eu estou fazendo isso errado. Poxa, né, eu aprendi isso aqui lá naquele treinamento e eu vou começar a fazer isso aqui de uma forma diferente e eu vou gerar saúde para mim. Independente se foi feita a avaliação ou não, informações aqui que são importantes para a gente. Vamos lá. Quando a gente vai falar do processo cognitivo, pensem essa palavra quando a gente vai falar sobre o processo cognitivo. O processo cognitivo tem a ver com a informação. Informação é a forma que essa informação chega para o indivíduo e que, a depender da forma que essa informação chegar para ele, vai gerar um processo de sofrimento e, por consequência, um risco psicossocial, um risco cognitivo, perdão, que vai se desdobrar para uma ação inadequada, um risco de acidente, enfim. Vamos lá, vamos dar exemplos aqui para a gente colocar isso de forma clara. Vamos lá, sobre os recursos físicos, vamos pegar aqui a primeira caixinha. Máquinas, equipamentos e ferramentas. Quem aqui é da indústria e quem aqui já viu máquina ultra mega sofisticada, mas que a plaquinha lá, nos riscos, o manual, está em mandarim, está em inglês. E o trabalhador, ele precisa dar conta. Ele precisa fazer aquela máquina funcionar. E não pode ter erro, não pode ter falha na qualidade, porque senão ele compromete uma peça, ele gera um prejuízo. Percebe? A informação, ela é inadequada e força o sujeito a ter cognição para poder fazer aquilo sem ter a informação que ele precisa. Tá? Os recursos tecnológicos. A gente falou agora há pouco sobre o E-Social dar problema lá, né, que é um risco muito presente nas atividades do DP. Ou seja, às vezes o software, ele dá pau no final do mês, na época do fechamento da folha. Nós aqui, professores, às vezes temos esse problema. Na hora de começar a aula, o computador não funciona na internet. Alguma coisa dá errado. Né? Uma vez dando aula junto com o Eliseu, a esposa dele foi fazer uma limpeza na casa, ela derrubou a internet e assim, ficou... Esses episódios, eles vão acontecer. E aí, o que é importante? A gente precisa ter minimamente instrumentos, né, e estratégias para a gente poder lidar com isso, e a gente vai lidar com isso como observando, e é por isso que eu estou fazendo questão de trazer para vocês aqui essa diferença, para a gente não misturar um com o outro, senão a gente vai dar atenção para uma coisa e a outra, dentro dessa questão dos cognitivos e dos psicossociais. Eles vão andar junto na maioria das vezes,
Mas tem situações que eles são separadas, a gente precisa observar isso de forma fragmentada, separada, para a gente chegar lá na frente com um entendimento legal. A gente vai ter a questão dos recursos normativos. Quantas empresas que vocês atendem que não tem procedimento operacional, que não tem nada descrito? Aí você chega lá, o líder chega lá no operador e fala assim, hoje você tem que fazer 200 capas com 20 milímetros, ou com X centímetros. Ou seja, ele traz uma informação para o trabalhador que demanda uma memória longa, mas que ele trouxe uma informação como se fosse uma memória curta. Se eu falar para vocês aqui, meu telefone é 998471028, qual a parte que vocês entenderam? No máximo os 4 primeiros dígitos. Entende? Olha como é que isso é importante. Você ter a informação correta, o procedimento alinhado, tem lá no painel, lá do lado, lá, o painel do operador, ele está lá em português. As regras estão claras. Eu tenho uma IP, né, uma instrução de trabalho, ou tenho um POP, procedimento operacional padrão. Aquilo está detalhado, passo a passo para o trabalhador, o que ele tem que fazer numa situação de emergência, como que ele atua, a métrica da qualidade, isso está estabelecido. Então, ou seja, a informação chega para ele de uma forma funcional. E as ações que vão se desdobrar dele, a partir do processo mental que ele vai ter ali com essa informação adequada, vai ser ok. Mas se a informação é ruim, e somado a essa informação ruim, a gente tem os estressores do ambiente do trabalho, ruído, calor, vibração. Aí você tem um outro estressor, que é o chefe, que também não tem informação correta sobre o que tem que fazer e como tem que fazer, ele só quer saber o resultado. Vai virando uma bola de neve, e isso vai, cair no trabalhador. É esse trabalhador que, por vezes, ele já tem uma característica pessoal dele, individual dele, dos históricos, dos antecedentes familiares que ele tem, da construção de vida dele, da visão de mundo que ele tem, somado com essa bola de disfuncionalidade que está chegando para ele, ele vai descer, ele vai se acidentar. E aí a gente vai ter, lá dentro da estatística, que eu vou mostrar para vocês depois, um número exorbitante de pessoas sendo afastadas do trabalho por questões de saúde mental. Aí você vai falar assim, professor, mas isso não é da empresa, não, isso é da pandemia, etc. Ok, concordo com você. Mas como é que você vai provar que não é? Como é que você vai defender um nexo lá, se isso aqui não está claro, isso aqui não está desenhado dentro de uma avaliação ergonômica preliminar, né, e que vai tratar de todos esses pontos que a gente está conversando com vocês, e que vai dar um norte para a empresa. Você precisa agir lá, você precisa agir aqui, você precisa fazer aqui uma intervenção aqui, percebe? Gravem isso na memória de vocês, pessoal. Acho que isso aqui já é conhecido de todos, mas isso é bem importante a gente reforçar. Quando a empresa não cumpre a legislação, o ônus da prova é dela. Eu, Giliard, sou funcionário da empresa XPTO, me sinto prejudicado pela questão que estou sofrendo lá de bullying, assédio, etc, dentro da empresa. E eu vou entrar com processo contra a empresa. Se a empresa tem toda a legislação cumprida, e entenda toda a legislação cumprida dentro desse âmbito do risco psicossocial, a avaliação ergonômica preliminar, calma, que a gente vai falar isso bem detalhado, mas para a gente vai só toda aqui em geral para vocês. Eu preciso fazer a avaliação ergonômica, tecnicamente fundamentada, validada, certo? Eu preciso, quando for o caso, fazer já uma avaliação mais aprofundada de ergonomia para determinados setores que têm problemas. A gente vai fazer isso também para vocês lá na frente, qual é a diferença. Eu preciso ter isso integrado com o meu PGR. Eu preciso ter esse PGR integrado lá com as ações de controle que a empresa né, ela executa no macro, certo? Eu preciso ter a informação alinhada lá com o departamento pessoal. Eu preciso ter lá as informações mapeadas de nexo, né, para poder fazer essa gestão. Ou seja, eu faço essa gestão. Aí o ônus da prova passa a ser do reclamante. Agora, se lá na perícia, o médico perito solicita a documentação, eu estou com um caso desse essa semana, que chegou para mim desesperado, eu preciso de uma análise ergonômica porque o médico perito está solicitando. O que é uma análise ergonômica? O médico perito ele não quer chique de empresa. E ele tem essa autonomia. Ele vai solicitar os documentos, ele vai fazer a análise do adoecimento, do possível adoecimento reclamado, através da documentação. E isso está no Conselho Federal de Medicina. Quais são as diretrizes, a gente vai mostrar para vocês no assim, que o médico perito ele precisa analisar para ele caracterizar o nexo ou não. E aí, se você entrega a documentação para o perito, primeiro, faltando, não tem análise ergonômica, o seu PGR está lá com risco de assédio nível 5. O que vai acontecer? A empresa vai perder. Tá bom? Então, seguindo aqui, entra também a parte dos recursos humanos, mas em síntese, pessoal, desse slide aqui, ó, que vocês precisam se ater. Nós temos a entrada da informação, nós temos o processamento dessa informação do sujeito, nós temos a saída dessa informação, que são os comportamentos. Tá? Essa informação precisa estar ajustada, essa informação ela precisa estar alinhada com as necessidades do setor, da atividade. Eu não posso ter uma máquina que está cortando lá com uma guilhotina lá, a 1.000 por hora, ou seja, isso gera um medo no trabalhador. E as placas informativas de segurança estão em inglês. Eu não posso ter uma atividade complexa sem um procedimento operacional. Eu não posso ter um trabalhador trabalhando com um produto químico, que ele tem medo daquilo, que ele sabe que ele é químico, que não tem lá a ficha de segurança lá do lado para ele consultar, para ele saber o que ele está mexendo. Certo? E várias situações que precisam estar alinhadas para que essa informação não seja disfuncional para o trabalhador e que isso não se desdobre para um comportamento disfuncional e um adoecimento desse trabalhador. Tranquilo aqui em relação ao cognitivo, vou entrar no psicossocial. Tá?
Como que o nosso cérebro percebe o mundo, pessoal? Através dos 5 sentidos, certo? Visão, olfato, tato, paladar. E através dessa percepção, há um processamento, né? E isso vai de encontro às memórias que a gente já tem, né? Aqui que a gente já tem lá, né? No nosso HD lá. O cérebro, ele vai fazer de tudo para economizar energia, né? Verdade seja dita, né? Um membrozinho lá que tem 20% da massa do corpo, mas ele comanda a galera toda. Então, tudo que ele puder fazer para ele reduzir esse consumo de energia dele, ele vai fazer. Então, ele vai arquivando informação. Aí vamos fazer aqui um paralelo aqui bem esdrúxulo, mas para vocês entenderem como que é importante a gente se ater às relações interpessoais, a forma de tratar o sujeito, né, os estressores que ele está exposto lá dentro do operacional. E nós, do DP, RH, nós somos o para-raio, né? Então, eu dou um exemplo essa semana. Passando pelo RH da empresa, eu vi um trabalhador andando para lá e para cá, todo agitado. Eu falei, cara, senta aqui, o que está acontecendo? Você quer tomar um café? Vamos ali. Ele, cara, eu estou aqui angustiado porque eu fui roubado ontem. Roubaram meu celular e o celular da esposa. E eu fui lá eu não sei mexer com esse trem de boletim online, cara. Eu preciso fazer um boletim lá. E eu fui lá pedir meu chefe para poder ir lá na delegacia, ele falou que não posso sair. E aí eu fui lá no pessoal do RH lá para poder fazer o boletim para mim. A menina falou que tá muito ocupada. Eu falei, entendi. Olhei ele, entendi o que aconteceu com ele. Falei, segura aqui só um minutinho que eu vou tentar resolver para você. Fui lá o pessoal do DP falou, pede alguém para ir lá ajudar o cara. O cara opera uma máquina com 550 toneladas. O cara é um operador de ponte. Olha a cabeça do cara. Ele tá ali, ó, pensando nos documentos dele que foi roubado, vai comprar no meu cartão. Você acha que esse cara tem condição de trabalhar? A primeira coisa que o líder tinha que fazer, tirar esse cara da operação. Resolve o seu problema primeiro, para depois você voltar. Porque senão você tá com o seu pensamento lá, voltar para outras coisas, você vai derrubar a carga aqui e vai matar todo mundo. Entende, pessoal? Então, assim, uma simples atenção, quando você tem esse olhar aqui que eu estou trazendo para vocês, isso aqui já faz a diferença na vida das pessoas que estão trabalhando lá. Semana retrasada teve um feriado, né? Era o penúltimo dia do feriado, e o RH ainda não tinha colocado lá a plaquinha, lá no quadro de aviso de que seria feriado na segunda. E um monte de gente se perguntando, é feriado? Não é feriado? Eu vou poder viajar? Não vou. Olha só, o cara já está lá com inúmeros expressores dentro da atividade dele. E aquilo está gerando angústia para ele. Entende? Então, perfeito, Fernando. Tem a ver com a empatia? Tem a ver com a empatia. Somos seres humanos que precisam de atenção. E quando a gente enxerga isso aqui, a gente consegue dar muito mais importância para isso. Mas também vamos pensar lá no tributário. E que vai reverberar lá na folha. Esse cara vai se acidentar. Esse cara vai ter um D91. Isso vai cair aqui. Entende? Entende quando o professor Eliseu, no primeiro momento dele, ele foi falar sobre a importância da visão tributária do profissional de SST? Porque isso vai cair lá na folha. Isso vai cair no financeiro da empresa. Então, isso faz com que a gente consiga dialogar com o empregador de uma forma diferenciada. Porque o empregador não é que move o negócio, não é ele que assina, é que o orçamento para isso. Então, assim, quando a gente traz essa perspectiva, a coisa muda um pouco de figura. Dúvidas aqui sobre o cognitivo? Posso passar para o psicossocial, que agora a gente já vai sair da informação, que aqui a gente já entendeu que a informação precisa chegar para o trabalhador de forma bacana. E para vocês também. Quando eu falo trabalhador, todos